Boa noite. Iremos abordar o conceito de direito do consumidor equiparado. Conforme disposto no artigo 2º do CDC, o consumidor é toda pessoa jurídica ou física que compra ou utilize um produto como destinatário final. No entanto, ao se falar destinatário final, temos que observar algumas teorias sobre o referido assunto. O Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a existência de uma figura que ainda é relativamente desconhecida no público em geral, qual seja a do consumidor por equiparação. Mas no que consiste essa figura e quais seriam os direitos dela decorrentes? O consumidor por equiparação é toda aquela que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre a consequência do efeito danoso decorrente de defeito na prestação de serviços a terceiro, que ultrapassa o seu objetivo. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê que o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Isso nós iremos ver no artigo 17, que prevê que equiparam o consumidor todas as vítimas do evento. Iremos abordar agora sobre as teorias que explique todo esse evento que acabamos de falar. Podemos começar com a teoria maximalista ou também podemos dizer objetiva. Essa teoria nos traz o destinatário final, de fato, que mostra que, independentemente se o uso será particular ou profissional, ou mesmo se terá lucro ou não, desde que não exista reutilização ou repasse do produto. Então podemos dizer, para entendermos melhor, que aquele que compra um produto ou usa o seu serviço que participe da produção ou revenda não se encaixa nessa teoria. Frisando que, apesar dessa teoria já ter sido utilizada pelo STJ, essa teoria não é a mais das qualificadas para ser utilizadas. Um exemplo para se tornar fácil a nossa fala, podemos citar exemplo o consumidor taxista e seu carro. O carro, mesmo que seja um instrumento essencial de trabalho, ele não voltaria à cadeia de produção ou circulação de bens, diferentemente se fosse no caso do aço adquirido pela montadora de carros. Outra teoria é a finalista ou subjetiva, onde só haverá relação de consumo se o serviço prestado ou produto comprado for para o uso pessoal ou familiar. Não sendo esse produto utilizado para revenda ou um profissional, podemos dizer que essa também é uma teoria que afunila uma boa parte do conceito do consumidor. E por último, nem menos importante, nem mais importante, é a teoria finalista mitigada ou finalista aprofundada. Essa teoria é a mais utilizada no Brasil, um tipo de teoria intermediária onde todas as pessoas físicas, profissionais e pessoas jurídicas, sem intuito lucrativo, também serão consideradas seu porte econômico. Visto que o consumidor é vulnerável, é importante nós destacarmos 4 tipos de vulnerabilidade. Com esse tipo de vulnerabilidade, podemos verificar os graus que esse consumidor terá. A vulnerabilidade técnica, quando não há conhecimento por parte do consumidor.
é a mesma que podemos dizer que facilmente iludido no momento da contratação, ali na hora que você está assinando o contrato, de alguma forma de negociação. A vulnerabilidade jurídica ou científica, nesse caso, a falta de conhecimento, se dá nas áreas jurídicas e de matemática financeira. A terceira que iremos abordar é a vulnerabilidade fática ou socioeconômica. É a vulnerabilidade econômica em vista ao do fornecedor, gerando uma superioridade de relações. A quarta, não mais e nem menos importante, é a informacional, que vai estar ali, verificando e qualificando essa vulnerabilidade. O consumidor intermediário poderá provar sua vulnerabilidade através da comprovação que adquiriu o serviço ou produto para a realização de atividades meio, na hora da negociação, para verificar o lesionamento. Verificamos também a equiparação ao consumidor, conforme disposto no artigo 2º, que nos diz da seguinte forma, no seu parágrafo único: equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Podemos verificar que aqui o nosso ordenamento do CDC ele é bem claro. Sendo assim, todas as pessoas lesadas a qual foram expostas aos riscos das ofertas não cumpridas publicidades enganosas ou abusivos serão então equiparadas ao consumidor. Então, o nosso ordenamento ele é muito claro de deixar essa segurança para o consumidor. Ainda podemos citar algumas súmulas apresentadas pelo STJ. Nós expomos as últimas informações sobre o STJ e aqui ele traz para a gente a súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvos os administrados por entidades de autogestão. A súmula 602 do Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. O STJ ele traz para nós a súmula 601, juntamente com o Ministério Público, tem a sua legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrente das prestações de serviços públicos. Podemos verificar nessas súmulas um exemplo para ficar claro da equiparação de uma mulher que foi atropelada por um homem que afirma que o freio estava com defeito e não conseguiu parar. Sendo assim, a mulher, sendo um terceiro lesado pelo defeito de um produto, logo poderá entrar com uma ação para a reparação dos danos contra a montadora, bem como o motorista. Então, ela poderá entrar com essa ação contra as duas partes. Um outro exemplo para exemplificar uma empresa é uma empresa de telefonia. Ao providenciar a instalação de um aparelho num determinado apartamento, acaba danificando a linha telefônica do apartamento vizinho, que não é o consumidor dos serviços da referida empresa. Nesse caso, quem sofreu o referido dano será considerado consumidor. Exatamente. Por equiparação em relação à empresa de telefonia que acarretou os danos e, com isso, em eventual ação de indenização. Verificamos que ambos aí, tiveram essa equiparação.
Assim, a pessoa que sofrer qualquer dano decorrente da prestação de serviços a terceiro poderá e deverá invocar a figura do consumidor por equiparação, de forma a fazer valer seu direito de indenização material ou moral decorrentes do prejuízo sofrido. Esse dispositivo protege as pessoas que, embora não integrem diretamente a relação concorrente à prestação de serviço, sofrem danos decorrentes dessa razão pela qual pessoas são potencialmente consumidoras. E, em caso de prejuízo, serão protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu agradeço a oportunidade. Eu creio que juntamente, né, com a Renata, deixamos claro essas observações do direito do consumidor, e creio que essas medidas estão sendo resguardadas pelo CDC e juntamente com o STJ, com suas súmulas, deixaram bem claro o nosso ponto de vista. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Tenha uma boa noite.